Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam firmes e fortes nos estudos para o concurso unificado do TSE. Eu sou a professora Maria Oliveira e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da lei que regula o transporte de eleitores no dia da eleição em zonas rurais e vai dispor, lógico, sobre outras providências. Vamos começar pelo artigo 1º. Pessoal, os veículos e embarcações devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estado, territórios e municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, excluídos os de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. Vamos dar uma olhada neste artigo com uma lupa e começando de agora. Primeiro, são veículos e embarcações, lógico, aquele barco ali para atender a população ribeirinha, e esses veículos e embarcações devem estar devidamente abastecidos e tripulados. Então, a gente já vê aqui que não é só o veículo que é requisitado. Se precisar de um servidor para tripular, ou, vamos supor, no caso de uma prefeitura que contrate cooperativas, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos prefeituras que contratam cooperativas, e aí não é só aquela cooperativa de transporte, né? Não é só o veículo que vem, a cooperativa também vai fornecer aquele motorista. Lembrando que, nesse caso, estamos falando de transporte para eleitores da zona rural, não vai ser feito transporte na capital. Então, esses veículos e embarcações devem estar devidamente abastecidos e tripulados. E esses veículos, eles podem pertencer à União, Estado, território e municípios e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Maria, na prática, são só esses dois entes da administração pública indireta, de que a Justiça Eleitoral pode fazer a requisição, a que a Justiça Eleitoral pode fazer a requisição? Não. Também vai poder fazer a requisição de empresa pública, também vai poder fazer a requisição de veículos pertencentes a fundações, lógico, fundações públicas, mas o que eu quero que vocês entendam é que a literalidade do artigo 1º não cita esses dois entes da administração indireta, tá? Cita a autarquia e a sociedade da economia mista, a sociedade de economia mista. Isso é uma prova que seja mais literal. Lembrem disso. Existem exceções? Sim, uma vem no caput, outra vem lá no parágrafo 1º. No caput, nós temos que não serão, lógico, requisitados os veículos e embarcações de uso militar. Até porque, geralmente, os militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar usam esses veículos, embarcações, para serviços essenciais e garantir a segurança. Dia do pleito é super complicado, por exemplo, e no caso, os militares vão precisar de toda a sua estrutura para fazer a guarda, fazer a segurança, dentre outros serviços que, lógico, são essenciais dentro da finalidade do Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar, ok? Então, estão excluídos das requisições desta disposição à Justiça Eleitoral os veículos de uso militar. Lembrando também que esses veículos e embarcações aqui são destinados ao transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição, mas há, claro, um prazo prévio para que esses veículos estejam prontos, esses veículos e embarcações estejam prontos para uso, tá bom, gente? Vamos verificar outra exceção, porque a gente já viu que logo no caput já fala que não vai ficar à disposição se for veículo ou embarcação de uso militar, ok? Mas aqui no parágrafo 1º também temos outra exceção. Excetuam-se do disposto nesse artigo os veículos e embarcações em número justificadamente indispensável ao funcionamento de serviço público insuscetível de interrupção. Primeiro, observação. Vamos supor que o município tem uma ambulância para atender aos munícipes e até aos eleitores no dia da eleição, se alguém passar mal e assim por diante. Esse veículo, ele está a serviço, exercendo um serviço essencial.
insuscetível de interrupção. Lembrem-se que na administração pública nós temos o princípio da continuidade do serviço público. A ambulância é mais óbvia, é o exemplo mais óbvio. Nós não vamos requisitar a ambulância, a Justiça Eleitoral não vai requisitar essa ambulância, ok? Mas vamos supor também que dentro de um município existem veículos que fazem a manutenção da rede elétrica da cidade. E é necessário, é preciso que fique um veículo ou dois de plantão para, caso haja alguma ocorrência, esses servidores ou esses prestadores de serviço, eles possam utilizar esse veículo para fazer as devidas manutenções nas redes elétricas. Já pensou numa eleição em que cai um poste num local de votação e ninguém tem o carro para poder se dirigir àquele local, levar equipamento para consertar? Então, tem que ser um número, primeiro, justificadamente indispensável, não é toda a frota. Se tiver 10 carros, vamos supor, lá daquele local que faz a manutenção da energia elétrica da cidade, vai se verificar, vai se justificar quantos carros são necessários para realmente atender ao serviço público insuscetível de interrupção, e o resto vai ficar à disposição da Justiça Eleitoral. Lembrando que este caso deve ser justificado à Justiça Eleitoral, explicado bonitinho, não é só negar e falar, não, é que é tudo insuscetível, a gente precisa de todos os carros, não, vai ter que justificar aquele número, porque precisa daquela reserva, ok? Passando para o parágrafo 2º do artigo 1º, até 15 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da administração direta ou indireta da União, dos estados, territórios, Distrito Federal e municípios, os funcionários e as instalações de que necessitar para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação de eleitores previstos nesta lei. Ou seja, aqui nós já verificamos que não são só veículos e embarcações que são requisitados. Nesse caso, nós também precisamos de servidores, funcionários, prestadores de serviços que consigam dar andamento, por exemplo, ao serviço de transporte. Se precisar para organizar, para alguma garagem, vamos supor, merendeiras que vão preparar dentro de um local, vamos supor, uma escola ali, vão preparar a refeição para aquele eleitor que não tem como arcar com a própria alimentação no dia, porque veio de longe, é uma população que não tem condição financeira, condição econômica para arcar com aquele alimento, sendo imprescindível fornecer aquela alimentação, a Justiça Eleitoral pode sim requisitar aos órgãos da administração aqui, direta e indireta, da União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, e aqui nós não vemos aqui referência a autarquias ou, no caso, também ao outro ente aqui do caput, gente, aqui a Sociedade de Economia Mista, aqui não faz diferença, tá? Aqui fala da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal, municípios, lembrando que, então, a Justiça Eleitoral, até 15 dias antes das eleições, requisitará funcionários e as instalações de que necessitar. Precisou da merendeira? Vai falar quantas merendeiras, servidores que vão cozinhar ou prestadores de serviço que vão cozinhar ali, fornecer alimentação para aquele eleitor da zona rural que veio de um local distante. Vai precisar de um local para fazer essa comida? Também. Vai precisar de uma garagem, de alguém vigiando essa garagem a fazer a guarda desses veículos requisitados? Também vai ter que falar, olha, quantos, onde, o que precisa, até 15 dias antes das eleições, para que os entes também possam ter tempo hábil para se planejar e fornecer e atender a requisição da Justiça Eleitoral. Artigo 2º dispõe que, se a utilização de veículos pertencentes às entidades previstas no artigo 1º não for suficiente para atender ao disposto nesta lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel. Vamos lá,
Primeiro, aqui a requisição não é aquela requisição administrativa prevista lá na Constituição Federal, tá? Porque aquela requisição seria, você só iria pagar alguma coisa se houver dano, ah, né? No caso, seria uma indenização. Não, aqui nós vamos ter o pagamento dessa requisição de veículos particulares de aluguel. Lembrando que o veículo particular de aluguel é preferência, não é obrigação. Então, se precisar, não tem de aluguel, vai precisar de requisitar a particulares que não sejam veículos de aluguel, que não tratem, não são locadoras, se precisar, vai requisitar sim. Mas, claro, a preferência, e verifiquem bem isso, porque já foi cobrado em prova, a preferência são os de aluguel, não é obrigatoriedade, é preferência. Lá no parágrafo único, vai dizer que os serviços requisitados serão pagos até 30 dias depois do pleito. Não é antes, não é no dia, é até 30 dias depois do pleito. A preços que correspondam aos critérios da localidade. E lembrando também que as provas cobram esta parte final aqui. A despesa correrá por conta do fundo partidário. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção e façam questões com sabedoria. Quando a sua questão tratar de Lei 9.096, de 1995, que é a Lei dos Partidos Políticos, você vai responder de acordo com o que está disposto naquela lei. Porque lá nós temos o artigo 44, que traz o rol de como é que vai ser aplicado, em que hipóteses vão ser aplicadas, vão ser aplicados os recursos do fundo partidário. Então, a lei dos partidos políticos é uma lei de 1995, ou seja, posterior à nossa lei aqui, que é de 1974. Lá no artigo 44, a lei dos partidos políticos elenca as hipóteses da aplicação dos recursos do fundo partidário. E lá não está previsto este gasto. Não está prevista a despesa para pagamento de veículos de aluguel requisitados pela Justiça Eleitoral. E também não está previsto, no caso, o fornecimento, a despesa com fornecimento de refeições a eleitores, que também está previsto aqui na Lei 6.091. Prestem bastante atenção. Vai fazer questão que trata da lei dos partidos políticos? Responda de acordo com o que está aqui no artigo 44, né, o que for preciso. Mas se você está fazendo questão que está abordando a lei de transporte gratuito de eleitores nas zonas rurais, você precisa levar em conta a literalidade deste artigo, desse parágrafo único. Por quê, Maria? Por que eu preciso levar em conta esse artigo, o artigo 2º do parágrafo único? Porque é assim que eles costumam cobrar, tá? Eles cobram desta forma, dizendo que a despesa correrá por conta do fundo partidário. Ah, Maria, mas estou trabalhando com uma questão aqui na minha prova, cheguei lá no dia da prova e a questão coloca exatamente esta, confronta esses dois artigos. Aí você vai ficar com o que é mais recente. Tudo vai depender da sua sabedoria para distinguir o que está previsto em uma, o que está previsto em outra e de que forma que essa questão está sendo cobrada. Acredito que não vai ser esse tipo, pelo histórico, não vai ser esse tipo de questão que vai ser cobrada de vocês, tá? Mas lembrem-se, de acordo com o artigo 2º, parágrafo único da Lei 6.091, os serviços requisitados serão pagos até 30 dias depois do pleito, a preços que correspondam aos critérios da localidade e a despesa correrá por conta do fundo partidário. Maria, você pode trazer para a gente uma questão para exemplificar o que foi dito até agora? Posso sim. Aqui eu trouxe da banca CESP, aplicada ao órgão TRE do Mato Grosso do Sul, uma prova de analista judiciário da área administrativa. Esta questão, ela trouxe até um enunciado fácil, dando a direção, porque ela diz assim, com base na Lei 6.091 de 1974. Não é sempre que isso vai ocorrer. Geralmente, eles não citam a lei, mas colocam lá nas alternativas justamente a literalidade do artigo. Então, fiquem ligeiros com isso.
Com base na Lei 6.091, de 1974, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais, assinale a opção correta. Alternativa A, a indisponibilidade do transporte, de acordo com a referida norma, exime o eleitor do dever de votar. Pessoal, não exime do dever de votar. Se não houver transporte, o eleitor vai ter que se virar, segundo essa lei, vai ter que se virar e vai sim ter que votar. Ele vai caminhando, vai pegar, enfim, ele vai ter que fazer, dar seu jeito para votar, senão ele vai ficar com multa pendente com a Justiça Eleitoral, ok? Se não justificar nos 60 dias. Lembrando que a justificativa é para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, tá? Então, se ele está dentro do domicílio eleitoral e não tem uma justificativa plausível ou não se ausentou por alguma das hipóteses previstas em lei ou na resolução 23.659 de 2021, que é outra resolução importantíssima para o estudo de vocês, nesse caso, se não justificou, não compareceu, mesmo que seja distante, mas está dentro do mesmo município, não existe isso de eximir o eleitor do dever de votar. A Justiça Eleitoral não disponibilizou o transporte. Paciência. Era obrigação do eleitor comparecer ao local de votação, para poder votar, ok? Então, a indisponibilidade do transporte, de acordo com a referida norma, não exime o eleitor do dever de votar, o que torna esta alternativa equivocada. Alternativa B. Somente a Justiça Eleitoral pode, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de eleitores na zona rural, fornecer-lhes refeições, devendo, nesta hipótese, as despesas correr à conta de recursos próprios da Justiça Eleitoral. Aqui está o erro. Daqui para trás, tudo correto, é literalidade de um artigo que está previsto aqui nesta lei, mas o recurso seria próprio. Na verdade, o recurso seria do fundo partidário de acordo com esta lei. É de acordo com a jurisprudência? Não. É de acordo com o entendimento atual sobre a lei dos partidos políticos e também as hipóteses de aplicação do fundo partidário? Não. É de acordo com a lei 6.091 de 1974. Os recursos deverão ser utilizados para custear a alimentação e o pagamento do transporte requisitado de particulares seria do fundo partidário, seriam oriundos do fundo partidário, ok? Por isso, a alternativa B está errada. A proibição legal de transporte de eleitores por veículos particulares não requisitados pela Justiça Eleitoral tem início no dia anterior à eleição e se encerra tão logo seja concluída a votação. Aqui está equivocado. Nós vamos verificar mais para frente que é um tríduo. A proibição legal de transporte por veículos particulares não requisitados pela Justiça Eleitoral, ela se aplica na véspera da eleição, no dia da eleição, no dia posterior à eleição. Porque senão seria fácil, era só um candidato ou candidata encostar lá um carrinho e a pessoa terminou de votar, entra lá no carrinho do candidato, o candidato sai favorecido, né? Teoricamente, como uma compra de votos, e, lógico, isso também tornaria desigual as oportunidades de candidatos e candidatas, além de ser imoral e ilegal. Nós vamos verificar mais para frente que configura crime eleitoral fazer esse transporte de eleitores em dias de eleição, quando não está previsto ali, não estão previstas nas hipóteses de exceções que nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, na verdade, é um tríduo. No dia anterior, no dia do pleito e no dia posterior, não pode haver transporte de eleitores por particulares que não estejam requisitados, de veículos que não estejam requisitados pela Justiça Eleitoral. A alternativa C, a proibição legal de transporte de eleitores por veículos particulares não requisitados, tem início no dia anterior à eleição, ok? E se encerra tão logo seja concluída a votação. Não. Aqui a alternativa C ficou errada, porque só vai se encerrar no dia posterior. Seguindo, alternativa D, os veículos e embarcações pertencentes à União, estados e municípios, incluídos os de uso militar, ficam
devidamente abastecidos e tripulados à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. A gente viu que os transportes, os veículos e embarcações de uso militar são excluídos, não podem ser requisitados pela Justiça Eleitoral, ok? Então, a alternativa D está errada por conta desta assertiva aqui, dizendo que inclui-se os de uso militar. Não se inclui. Lembrando, então, que o nosso gabarito só pode ser a alternativa E. A lei permite que a Justiça Eleitoral alugue veículos particulares para o transporte de eleitores e pague pelos serviços com recursos do fundo partidário. Aqui está o nosso gabarito. E também ele diz o seguinte, que é após a eleição, o pagamento vai ser realizado após a eleição, não é antes, não é no dia, não é depois. É após a eleição, e como nós vimos aqui em cima, no nosso parágrafo único, serão pagos até 30 dias depois do pleito, ok? Por agora, nós encerramos. Em breve, voltaremos com a análise de mais artigos. Eu espero realmente que vocês estudem, se esforcem, acompanhem direitinho as aulas. Já vão deixando aí também o like, curtam, compartilhem em suas redes sociais, chama aquele amiguinho ou amiguinha que está sem grana para poder pagar um cursinho particular, porque a gente vai começar a estudar aqui, estudar a sério. Tenho certeza que lá para agosto, quando sair esse edital, já que é a previsão, vocês estarão preparados e preparadas para essa nova jornada. Tudo bem? Muito obrigada e até mais, pessoal!